Universo Épico no ar, e no programa de hoje vamos bater um papo sobre livro. E olha só, a entrevista de hoje é internacional. Diretamente da Bolívia, eu tenho aqui a Julie Mor. Tudo bem, Julie? Tudo ótimo, um prazer estar aqui, viu? Tudo jóia. Olha só, vamos falar então sobre A Profecia dos Três? Vamos sim. E aí, conta pra gente, fala um pouquinho sobre a história, a sinopse. O livro é uma fantasia, né, infanto-juvenil, meio distópica. É uma história que acontece, o começo é uma profecia escrita nas florestas, e alguns anos depois um vírus começa a atacar tudo que é animal e vegetal. E aí os humanos entram em pânico, né, ficam histéricos e limpam toda a cidade, limpam todas as cidades, isolando as plantas e os animais na floresta. Então, eles ficam confinados nas florestas. E é aí que o livro começa, quando três adolescentes peculiares, com dons bem peculiares, se juntam para tentar salvar essas florestas aí, porque o vírus vai começar a entrar nas florestas também. Olha só, e de onde que surgiu a história, a inspiração? Então, eu moro na Bolívia, né, em La Paz. E La Paz tem uma geografia muito diferente. Tá a 4.000 metros de altitude e é um buraco rodeado por montanhas. Então a inspiração, mais ou menos assim, do cenário foi La Paz, totalmente. Mas eu gosto muito de natureza. Eu sempre, desde pequenininha, sempre tive muito contato com a natureza. Eu sempre gostei de estar no meio do mato. E eu queria escrever alguma coisa sobre isso, né? Porque eu acho muito importante a gente valorizar mais o que está ao nosso redor, o que é tão rico, e a gente não observa essa riqueza que está aí do nosso lado. A ideia do vírus surgiu antes ou depois da pandemia? Não, foi antes. Esse livro ele é de 2017. Mas até então, você se baseou em alguma pandemia anterior, algum vírus específico? Não me baseei em nenhum vírus nenhuma pandemia, mas eu pesquisei muito sobre vírus, pesquisei muito sobre biologia para poder escrever direitinho, né? E aí, quais foram as suas dificuldades? Foi ali rascunhar toda a história, né? O que você teve mais problema na execução aí do projeto? Eu acho que você terminar o que você começou é bem complicado, né? Então tem que ter assim, muito tempo, muita organização e muita paciência. E não desistir, porque é complicado, né? Você começa uma história e são 2 livros, não é só um. É uma duologia. Então levou muito tempo. Mas eu acho que terminar foi assim, muita força de vontade, porque sempre você bate aquela insegurança, né? Mas aí esse projeto, você já imaginou na sua cabeça ali que seriam 2? Vou dividir em 2 livros, né? É importante esse planejamento, essa organização? Totalmente. Nossa, eu já tinha todo o meu roteiro já definido, eu já sabia que ia ser 2 livros, porque é uma história muito grande, então eu não queria que fosse um livro muito grande. Como é infanto-juvenil, não era legal ficar muito grande, então eu já sabia que eu ia dividir. E até o final do primeiro livro, muita gente reclama, né? Porque não é bem um final. Porque, claro, é uma história só. Então, é complicado. Mas é muito importante planejar, porque senão você acaba se perdendo. Eu, assim, pela sua sinopse, né? Já viajei um pouquinho e lembrei da história recente que eu assisti na série Sweet Tooth. Não sei se você assistiu da Netflix, mas basicamente tem ali a história, né, de crianças, né, que tem ali uma mutação e é uma mistura com animais, e tem um vírus, né, super perigoso que mata, né, adultos e mata as pessoas, e aí tem uma ligação, né, um mistério por trás do aparecimento dessas crianças, né? O seu livro tem aí também esses ingredientes, mistério, além, claro, da fantasia, a ficção, né? Mais romance, né? Tem aí essas misturas? Tem. Eu não vi essa série não, mas muita gente já veio me falar que lembrou o livro. É basicamente isso aí, é natureza, é amizade, no caso são 3 adolescentes, né?
A diferença aí, eu não vi, então, pelo que eu estou escutando, a diferença é que o vírus ele não ataca os humanos, né? Ele ataca mais as plantas e os animais. Mas basicamente é isso aí, né? Vírus, amizade, natureza, muita natureza. Eu acho que até que o principal personagem do meu livro é a natureza, não são os humanos. E as críticas? Como foram as críticas, né, que você recebeu? Lidou bem com elas? Conta um pouquinho essa parte aí das críticas. Eu acho as críticas muito importantes. Por enquanto, estou recebendo críticas muito boas. O pessoal reclama do final do primeiro livro, né? Mas já está aí o segundo, então acalmou um pouquinho os ânimos. Mas eu acho que é muito importante, eu adoro receber feedback, adoro quando me procuram para falar o que acharam do livro. Então, quem quiser, por favor, quem leu, pode entrar em contato, porque os autores adoram. Bom, então falando um pouquinho do segundo livro, né? O segundo livro é a continuação. Isso. Então, o que eles podem esperar do segundo livro, né? Que já está aí lançado? Já tá, a Batalha dos Três é o final, é uma duologia. Todo mundo acha que são 3, né? Porque Profecia dos Três é a Batalha dos Três, mas não, é uma duologia. O Profecia, ele é mais para te introduzir na história, conta como os personagens vão lidar entre si e com a profecia e aceitam o papel deles nessa história. Já o Batalha dos Três, que é o segundo livro, é mais, como o nome mesmo diz, ação pura, né? Os personagens botando a mão na massa e tentando resolver esse mistério aí desse vírus que ataca as florestas. Ô, Júlia, conta pra gente, né? O livro, lançado em português, você brasileira, morando na Bolívia, como é que você está fazendo o trabalho de divulgação, o trabalho de chegar no leitor? Ou você também está trabalhando com o mercado aí da escrita, leitura da Bolívia, ou não? Explica pra gente esse processo aí, então, de levar o livro, né, para o leitor. Então, um processo muito complicado para quem não está no país que o livro foi lançado, né? Porque eu não posso ir nos colégios, eu não posso ir nas feiras, tudo que eu faço é por meio digital, como eu estou fazendo agora. Eu não tenho como chegar à minha presença, né, física. Isso complica um pouquinho, né? Então eu já recebi umas propostas para traduzir o livro e para lançar aqui na Bolívia também. Eu estou trabalhando na tradução, vai sair em espanhol. E eu acho que vai ser um pouco mais fácil aqui, porque eu vou poder trabalhar melhor a divulgação, né? Eu vou poder estar presente e poder levar o livro pessoalmente para as pessoas verem. Mas eu quero muito ir para o Brasil e poder divulgar também. Mas isso não dificultou o seu trabalho ou você acha que também foi ali um obstáculo para chegar em mais pessoas? É um obstáculo. Porque eu acho que o autor, a pessoa vendo o autor com o livro, atrai mais. Então, como eu só posso chegar digitalmente, né, pelas redes sociais, e aí eu estou investindo bastante nisso, estou presente mesmo. Estou tentando ficar presente nas redes sociais, mas é só o que eu posso fazer, né? Eu não posso ir nos colégios, eu não posso ir nas feiras, nas bienais, não dá. Na Bienal não dá. Bom, para quem gosta de leitura, para quem gosta de escrever, que dica você daria? Tem que ler muito, gente. Tem que ler muito, muito, revisar muito, muita paciência. A gente às vezes escreve e acha que tá ótimo, né? E quando lê, acha que tá ótimo, porque você já tá acostumado com aquilo. Eu sempre espero um pouco, dou um tempo do livro depois que eu acabo de escrever. Porque aí você desacostuma com aquilo que você tá tão metido e depois, já uns 3 meses depois, quando eu leio, aí você vê, né, se tá bom ou se não tá, você consegue ver os erros. Mas é isso, ter paciência e não achar que... Não ter pressa, né? Revisa. O Profecia eu devo ter revisado mais de 30 vezes. E aí eu quero saber, né? Então, bom, você contou que tá trabalhando na tradução do livro pro espanhol. Mas e aí, novos projetos, novos livros, já está tirando algum da gaveta, algum da imaginação, né? Em que processo que tá? Não, eu ainda estou pensando numa história ou já estou escrevendo uma nova? Conta pra gente. Que autora eu sou, né? Stephen King ou Jay Martin? Tô mais que Stephen King, viu? Não, já. Esse ano eu lancei o Batalha.
E já estou querendo lançar um romance, já está pronto. Eu estou na parte da revisão ainda. E já tenho mais 2 que também já estão na metade. Então, eu espero que esse ano eu lance mais um e ano que vem mais 2 aí. Já tem um nome para dar pra gente? Um spoiler? Eu não queria dar não, mas vou dar um spoiler. Eu tô mudando de gênero, né? Já não vai ser fantasia, já não vai ser infanto-juvenil, de público também eu vou mudar. E agora eu vou pro romance e chama... Não sei nem como é que eu vou falar isso. Não Diga Amor. Ah, sensacional. Não Diga Amor. Muito bem. Adorei o título e já quero deixar combinado, né? Lançou, volta aqui no Universo Épico para contar pra gente e contar pro público de casa, nosso telespectador. Combinado? Combinado. Muito obrigada. Mas olha só, não vai embora ainda não, porque o pessoal de casa quer saber, né, como é que encontra o seu livro, né, e acompanha você. Tem rede social aí? Então, me encontra, eu tenho Instagram, @julimor333 e no Facebook também, julimor333. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. E olha só, convite feito, né? Lançou o livro novo, volta aqui para falar com a gente, combinado? Combinado. Brigadão. Valeu, Julie. Prazer. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Segundo bloco do Universo Épico, e olha só, agora o nosso bate-papo continua internacional, só que vamos falar sobre conto de fada. E ó, são 2 livros. Quem tá aqui pra falar sobre esses livros é a Isabel, que já está conectada com a gente. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, Michel? Com você também? Tudo ok? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Universo Épico. E aí? Conta um pouquinho pra gente sobre essas histórias, né? Criação sua. Michel, contos de fadas sempre foram a minha paixão assim de leitura, enquanto criança. Né? Eu gostava muito de ler e era muito boa em redação também. Era a matéria que eu mais gostava na escola, que era a hora de eu escrever as minhas historinhas, né? De eu criar aquele monte de fantasia que tinha na minha cabeça, os sonhos, enfim. E é engraçado recordar que os contos de fadas eles entraram na minha casa através de disquinhos. Já não sei se existem mais, mas uma patroa da minha mãe ela ia se desfazer desses disquinhos de historinhas infantis, que tinha os 3 porquinhos, da Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho. Então minha mãe falou, não, né, posso levar para casa? Ela falou, pode. Então foi ouvir aquela moça, uma voz muito doce de uma moça narrando aqueles contos de fada, era assim algo fantástico para nós. A gente era um momento mesmo que a gente sentava na nossa poltrona, né? Eu tenho mais 2 irmãos mais velhos e a gente ficava ouvindo aquelas historinhas. Então foram através desses discos que entraram e depois daí na biblioteca da escola eu também encontrei alguns livros de contos de fadas e brincava muito com as minhas coleguinhas, né, de princesa. Então o conto de fada ele sempre teve presente de uma maneira muito especial. Acho que é o gênero de história que a criança quer morar lá dentro, né? Porque é magia, é fantasia, e então acho que é o gênero perfeito, onde tudo pode acontecer, tudo é possível, né? Nos contos de fada. E tem uma história muito engraçada que eu vou te contar para a gente poder entrar na minha ideia dos contos de fadas com esses personagens, é que eu brincava muito com uma coleguinha e nós 2 tínhamos o cabelo curto, era a Paulinha. A Paulinha tinha um tom de pele um pouco mais claro, então os cachos mais largos do cabelo, mas era curtinho. E a gente, para brincar de princesa, punha toalhas na cabeça. A gente amarrava uma toalha de banho
e brincávamos as duas. Conforme o tempo foi passando, o cabelo da Paulinha cresceu, porque eram aqueles cachos mais largos, né? E o meu cabelo continuava curto, eu usava muito trancinha, e aí foi uma coisa que veio na minha cabeça, eu falei, agora, mas eu vou usar toalha sozinha, né, na cabeça, eu vou ficar com vergonha. E a partir daí eu parei de procurar a Paulinha para brincar, porque eu falei, eu vou ficar com vergonha de usar a toalha na cabeça. E comecei a pensar, teve momentos na minha infância que eu pensei que não existiam, né, esses personagens que se parecessem comigo. Uma princesa de trancinha, ou com cabelo, né, afro, como o meu. A partir daí, eu lembro de algumas noites que eu pensei nessa questão, né, dos personagens. Só que a gente, desde criança e até hoje também, a gente tem isso como algo que é natural, que não haja, porque a gente não vê. Então, embora eu na minha cabeça sonhava com esses personagens, eu nunca me atrevia a perguntar, né, para um adulto, fosse para minha mãe ou para uma professora, por que que não existe? Porque para mim era natural que não existisse. E naturalmente a ideia de ter esses personagens negros, essas crianças pretas nas histórias, é ainda algo que mexe muito quando chega, né? A primeira experiência que a gente teve com esses livros nos Estados Unidos, porque a primeira edição foi em inglês, no final do ano passado, eu recebi mensagens de mães que compraram, que receberam o livro com surpresa, aqueles personagens. E elas, eu recebi muita gente falando, gente, o Akin, né, que é o personagem aqui está em inglês, porque eu ainda não tenho a versão portuguesa, mas o Akin, ele é tão lindo, nossa, estou apaixonada por esse menino que é tão lindo. E é fantástico ver como que não era só eu que pensava que isso era natural, que isso era... Realmente, as pessoas acabam acostumando a vista com o que já existe. E eu não sou uma escritora negra isolada nessa arena, né, nessa grande área dos personagens negros, mas ainda a quantidade é muito pequena. Então, a gente não ouve falar, a gente não vê esses livros, porque ainda é muito pouco. Isabel, a representatividade, ela faz diferença, né? Ela muda vidas. Sim, exato. Eu acho que para as pessoas poderem entender o quanto é importante, porque ainda, infelizmente, há pessoas que acham que não é tão importante, né? Que é um exagero, mas se a gente pensar no simples fato de quando a gente se olha no espelho, o que acontece ali é muito mais do que uma imagem refletida, né? A gente se reconhece com algo que é semelhante a nós. Agora, quando a gente imagina todas as imagens que nos cercam no mundo, diferente de nós, né? Que não nos assemelham, que não se comunicam conosco, é problemático. E que bom, né, que eu pude agora, como eu sou uma criança grande, tendo o meu grande sonho realizado, porque até quando eu recebi esses livros em casa, foi uma surpresa ver esses personagens, porque uma coisa é a gente ter o PDF, quando o livro ainda está no computador, a gente trata muito de maneira técnica, tratando os diálogos, as palavras, é muito texto, é muito técnico. Mas quando vem o livro, que a gente pega na mão, então folhear as páginas e ver os personagens como eu não vejo, e foi algo fantástico, é maravilhoso, né? É emocionante, chega a emocionar. E o fato de ter o meu irmão como ilustrador desses livros também é muito especial, e hoje a gente já trabalha junto há alguns anos, desde 2016, quando eu publiquei o meu primeiro livro em Portugal,
E hoje em dia, quando a gente está trabalhando os personagens com o texto, eu vejo como é maravilhoso ter um ilustrador negro, porque quando ele faz o desenho, ele se vê no desenho. Então, assim, os personagens estão lindos mesmo, ele capricha, né? É como eu, quando te vejo, Michel, eu me vejo em você. Então, quando eu te falei, nossa, Michel, ai, que delícia, que bom. Não é natural, não é normal. Então, eu acredito que esses livros, eles vão fazer bastante diferença nas casas, nas famílias. Eu acho que é importante, porque tem 2 pontos aqui. Tem a criança negra, que ela vai se sentir representada por esses personagens, isso é maravilhoso. E as crianças não negras, despertará nelas um senso de empatia e conexão com personagens que são diferentes delas. E essa conexão é importante, né? Porque essa conexão está na escola, está na nossa vida social, os coleguinhas, os vizinhos. Então, por que não também nos livros? Então, é realmente para todos, né? E são contos de fadas que eles tratam. Talvez eu fale um pouquinho deles. Eu não te deixo falar. Imagina. O papo é tão bom e é tão interessante que é difícil interromper, né? Então, Ok. é só agregar aqui a nossa conversa. E eu queria tirar uma dúvida com você, porque você está na Suécia, né? Seu livro foi publicado nos Estados Unidos, agora chega aqui no Brasil. Qual que é a sua percepção desses mercados, né? Tanto do mercado americano, o brasileiro. Como você enxerga? Você acha que os americanos, nesse sentido, estão mais evoluídos do que a gente aqui no Brasil, ou não? Ou tá tudo no mesmo patamar? Porque, assim, a gente ainda continua vendo histórias chocantes americanas, histórias reais, né? Sim. Histórias reais. E no Brasil, a gente continua vendo também. Então, qual que é a sua percepção de fora? Michel, eu estava muito curiosa, eu tinha essa sua pergunta na minha cabeça quando a Nereide da Underline Publishing da Flórida entrou em contato comigo e me propôs algo, se eu tinha alguma história que ela gostaria de publicar lá nos Estados Unidos. E imediatamente eu pensei nesses contos de fadas com esses personagens negros. Veio na hora, eu falei, não, tá na hora, eles já estavam prontos, já estavam ilustrados. Só que depois me veio essa questão. Como é que será, até por eu ser uma escritora, que eu não sou americana, eu não sou de lá, né? E a receptividade foi muito positiva, Tiveram mães que fizeram leitura do livro no YouTube, que eu fiquei assim, sabe? E mães brancas, e me mandavam mensagens através do site, elogiando o Akin, que era um menino muito corajoso. Então, assim, o que eu sinto por essa experiência, até mesmo a própria agência que trabalhou o livro nos Estados Unidos, ela falou, Isabel, olha, a gente tinha reuniões semanais, e ela me falou, eu acho o seguinte, por você ser estrangeira, essas histórias estão tendo uma receptividade muito grande, né? Que eles também não estavam à espera. Por essa experiência, Michel, eu devo dizer que nos Estados Unidos, na América, foi muito positivo, foi muito bom. É como se eles entendessem que o fim do racismo, o combate ao racismo, é algo bom para todo mundo, né? Naturalmente que haverá pessoas que pensem diferente, claro, sempre haverá, mas eu notei uma união, assim, de pessoas que começaram de lá, que começaram a me seguir, interessadas em acompanhar a trajetória, essa leitura espontânea dessa mãe com a criança no YouTube foi algo que eu não tinha. Foi lindo, ela pôs música de fundo, tudo.
Então, assim, foi um trabalho lindo que foi feito lá nos Estados Unidos, e eu vi uma receptividade muito grande e positiva. No Brasil, eu espero que seja parecido ou até maior, porque a gente está numa fase no Brasil onde as pautas raciais elas estão muito todos os dias a gente ouve notícias ruins, notícias negativas, mas há sempre um combate da parte de algum jornalista ou mesmo das pessoas famosas que põem essas notícias no ar e falam sobre isso e querem debater isso. Há uma provocação de diálogo sempre que acontece alguma coisa. Isso eu não via na época que eu morava no Brasil, né? Eu saí do Brasil em 2003. Então, houve uma mudança positiva. Naturalmente, a gente vê algum retrocesso em relação a essas notícias ruins que a gente acompanha, mas também há um combate, né? Não estamos calados, estamos agindo. E isso me faz pensar que esses livros serão bem recebidos, até porque esses personagens, eles falam por si, a representatividade ela fala por si. Nas histórias, o tema não é racismo, o tema das histórias. O que traz a representatividade são os próprios personagens. E isso já é algo que grita muito alto, porque não há, né? Ou o que há é muito pouco. E aí? Vão vir outros contos de fadas? O que a gente pode esperar? Eu sei que aqui, né, o livro está chegando agora, né? Mas eu quero saber do seu trabalho, se continua, e por favor, continue. Michel, assim, é uma coleção de 4 livros, e pelo fato da gente ter publicado esses 2 primeiros, né, A Princesa e o Espelho, que fala... Eu vou aproveitar para falar um pouquinho de cada um. A Princesa de Espelho trata do tema da vaidade extrema, né? Eu falo que não existe padrão de beleza. É uma rainha muito vaidosa e ela tinha um sonho, um desejo, ela pedia para a fada madrinha dela todos os dias que a criança dela viesse ao mundo com a beleza extrema, né? Que fosse a criança mais linda do mundo. E a fada madrinha faz uma proposta para ela. Então, a gente, quando lê o livro, vai descobrir se ela aceitou ou não essa proposta. E o pequeno grande alfaiate, ele traz perseverança e coragem para enfrentar os desafios da vida, né? É um pai e um filho, né? O pai é alfaiate, a criança o ajuda, e eles entram chega uma situação, uma oportunidade de crescimento. O pai não está muito atento àquela oportunidade, mas o filho o encoraja, e no final é algo surpreendente. Eles conseguem, depois de muita dificuldade, atingir os objetivos deles. Então, são 2 livros que tem mais 2 já ilustrados, mas devido à grande popularidade desses 2, a gente ficou com receio de tomar o espaço que eles estão tendo agora. Então, a editora resolveu aguardar um pouquinho, mas eu estou super ansiosa, porque já tem capa, já tem tudo, está ilustrado, está lindo. E sempre, naturalmente, nesse tema da diversidade, da representatividade, que é o que a gente precisa. Isabel, sensacional. E olha, quando o papo é bom, infelizmente passa muito rápido. E aqui o tempo voou. Eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer o seu trabalho. E olha só, pessoal que curtiu, né, e quer acompanhar a Isabel, quer saber mais sobre os livros, e aí, como é que faz? Tem rede social, tem site, como é que eles te encontram? Tem, as pessoas podem me acompanhar sempre pelo Instagram, né, do Isabel Sintra Autor. Também tem o site, o www.isabelsintra.com,
que ali tem todas as capas, tem todas as novidades, alguns pequenos prêmios que eu já ganhei até nos Estados Unidos, uma estrelinha do Hollywood Book Review, foi maravilhoso e fantástico. E podem me mandar também mensagem através do site. E eu não posso esquecer de mandar um beijo para minha tia Zenaide, que está aí do lado, em Dayatuba, a irmã da minha mãe. Um beijo, tia Zenaide. E para os meus primos, claro. Muito feliz, Michel, de ter participado aqui com vocês e agradeço demais o convite. Muito obrigada mesmo. Eu que fico muito feliz também. E olha só, o bom de você ter dividido, né, o lançamento, né, é que você vai retornar aqui para bater mais um papo com a gente, combinado? Muito obrigada. Eu volto, é só me chamar. Valeu, Isabel, um super beijo. Até a próxima. Obrigada. Beijo a todos. Ponto final no Universo Épico e na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau.